Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula sobre teoria de erros, a gente vai falar um pouquinho sobre erros de truncamento, tá? Por conta dessa complexidade computacional, né, dessa memória que o nosso computador tem ou a nossa calculadora tem, a gente muitas vezes tem que truncar o número. O que significa truncar? Significa realmente você cortar o número numa determinada casa e jogar fora todo o resto do número, sem fazer arredondamento, tá? Então, tem alguns processos que a gente precisa realmente truncar esse número. Então, truncamento significa você, a partir de uma certa quantidade de casas, simplesmente cortar os dígitos a partir daquela casa. Então, por exemplo, os mesmos números que a gente tinha ali antes. Vamos fazer o truncamento com 4 casas decimais depois da vírgula, certo? Então, com 4 casas decimais, eu vou vir aqui e vou cortar. Não importa o número que vem depois, certo? Eu simplesmente vou cortar e não vou olhar para o número que vem depois. Então, o truncamento daquele primeiro número terminaria aqui no 5 e o truncamento do segundo número terminaria aqui no 8, considerando 4 casas decimais depois da vírgula, tá? Se não falar nada no exercício ou na atividade que a gente vai fazendo, só dizer assim, 4 casas decimais, é sempre com arredondamento, tá? Quando for para truncar, vai ter que estar explícito que eu quero que vocês usem truncamento e não arredondamento. Então, se não falar nada, sempre usa arredondamento, tá? Mas aqui é importante apresentar que também existem erros lá na solução dos nossos métodos por conta do truncamento numérico. Então, além dos erros de arredondamento, de entradas, a gente tem aqueles erros de memória que eu falei para vocês, né? Então, a minha calculadora ela consegue representar um maior número e um menor número. Quando a gente quer um número que ultrapassa a capacidade da minha memória, ultrapassa o maior número que a minha calculadora pode representar, a gente chama isso de overflow. E quando a gente ultrapassa o menor número que a minha calculadora pode representar, quando eu digo menor, significa números próximos de zero, tá? Por quê? Se eu quero, por exemplo, representar 1 milhão ou menos 1 milhão na calculadora, é o mesmo esforço, ela simplesmente vai colocar um menos porque você quer trabalhar com número negativo. Tá? Então, quando eu digo números pequenos, são números perto de zero. 10 na menos 20, 10 na menos 50, 10 na menos 60. Tá? Quando a gente não consegue representar um menor número mais próximo de zero possível, a gente chama isso de underflow. Tá? Esses limites, tanto o limite inferior quanto superior, depende de cada máquina, depende da calculadora, do computador e do programa também que você está usando aí no seu cálculo numérico, certo? E além desses erros, né, que acontecem durante todo o processo, a gente tem os chamados erros humanos. Esse aí não tem muito o que fazer, né? A gente tenta sempre minimizar e eles podem acontecer a qualquer momento e eles caracterizam-se principalmente por informações incorretas no modelo ou no problema matemático. Então, aquele erro, copiei o número errado, esqueci de colocar uma vírgula, coloquei um número a mais, a gente chama isso de erro humano, tá? A gente tem várias formas de tentar reduzir, né, esses erros, revisar o cálculo, revisar os dados, mas eles estão também presentes, né, já que a gente sempre pode cometer algum tipo de erro durante todo o processo também, certo? Então tá, meu computador, minha calculadora vai cometer erros no começo, no meio, no fim, e aí como é que eu vou verificar se a solução que eu encontrei é uma solução boa ou não, tá? Cada método, em geral um bom método, ele tem uma maneira de verificar, não de se autocorrigir, mas de verificar se a solução que ele encontrou é boa ou é ruim. E isso é um teste que é importante que a gente faça, que a gente saiba comparar a solução que a gente chegou, se ela faz sentido no problema ou não. Quando a gente tem o valor exato que a gente deve obter, né, isso é muito importante quando a gente está aprendendo a trabalhar com esses métodos, quando a gente tem o valor exato, a gente pode calcular dois tipos de erros, tá? A gente pode calcular o erro absoluto, aqui ficou trocado, ou então o erro relativo. Isso vocês vão ter que fazer lá naquela atividade, né, na primeira atividade da disciplina. Então, o que é o erro absoluto? Erro absoluto é você calcular a diferença entre o valor exato e o valor aproximado que você encontrou, tá? Essa diferença, a gente sempre calcula ela em módulo, tá? Por quê? Justamente porque eu estou interessado na magnitude, na grandeza dessa diferença. O sinal, para mim, muitas vezes é irrelevante. Eu quero saber se eu estou perto do número. Pode ser que eu esteja perto, mas um pouquinho maior, ou perto, mas um pouquinho menor, tá? Por isso a gente sempre coloca o módulo. Então, erro absoluto é a diferença entre o valor exato e o valor aproximado. Erro relativo é quando a gente olha esse valor, mas comparando esse valor com
o módulo do valor exato, tá? Por que o erro relativo é importante? Esse erro é frequentemente dado na forma de porcentagem, 20% de erro relativo, 10% de erro relativo. Por que o erro relativo é o mais usado, tá? Imagine a seguinte situação. Você tem na sua conta bancária R$1. E aí você acrescenta mais R$1 na sua conta bancária. Em módulo, em valor absoluto, na verdade, significa que você adicionou R$1 a mais. Mas em termos de porcentagem, esse R$1 a mais significa 100% a mais do que você tinha na sua poupança inicialmente, na sua reserva, né, de dinheiro, digamos assim. Então, o valor absoluto é a grandeza. O valor relativo diz respeito ao quanto aquela grandeza representa quando comparada ao valor que você já tinha, certo? Então, se eu tenho R$1, coloco mais um, eu tenho um acréscimo de 100% no meu capital. Agora, se eu tenho R$1.000 na minha conta e eu adiciono aquele mesmo R$1, em valor absoluto foi o mesmo, R$1 a mais, mas em valor relativo, vou simplificar aqui para 100 ao invés de 1.000. Em termos de valor relativo, esse R$1 a mais significa 1% a mais do que você tinha de reserva. Tá? Então, por isso, erro relativo e erro absoluto são erros que se complementam. O absoluto, ele diz pra gente o valor absoluto do erro e o relativo compara esse número, esse erro absoluto, né, que é essa parte de cima aqui, é o erro absoluto, mas ele relativiza, ele compara com relação ao valor exato que você tem, e aí você consegue uma informação em porcentagem. Tá? Então, muitas vezes a gente vai acabar utilizando o erro relativo, porque ele informa mais do que simplesmente só o erro absoluto. Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, de valor exato, a gente costuma chamar isso de x só com a variável. X, y, z, a letra que você quiser usar. Quando a gente estiver falando de valor aproximado, eu vou denotar aqui na nossa disciplina por x barra, tá? Ou então por x til. Então, sempre que tiver um til ou um tracinho em cima da variável, significa que ela é uma aproximação para um determinado valor exato que eu tenho ou que eu quero obter. Tá? Então, por exemplo, qual é o erro absoluto entre esses dois valores? O valor exato é 200, o valor aproximado é 202, 200 menos 202 é menos 2 e módulo é 2. Então, o erro absoluto entre esses dois valores é igual a 2, certo? Tirei ali o módulo, né, justamente para mostrar ali que ali eu tenho um valor negativo. Porém, quanto é o erro relativo de 200 para 202? 200 é o valor exato, menos 202, que é o valor aproximado, dividido pelo módulo do valor exato. Então, quando eu fizer 2 dividido por 200, né, que é a conta que eu obtenho aqui, 2 dividido por 200, eu encontro 0,01. Façam aí na calculadora de vocês para verificar que realmente dá 0,01. Quando eu faço esse cálculo, aqui é 200 embaixo, isso significa que eu tenho 1% de erro relativo. Então, 2 é o valor absoluto do erro entre esses dois números. Esse 0,01 significa que eu tenho 1% de erro com relação ao 200, que é o exato, e ao 202, que é o valor relativo, que é o valor aproximado, tá? Então, é dessa forma que a gente analisa, que a gente compara valores exatos e valores aproximados. Isso é importante para que a gente possa verificar se o nosso método é um método bom ou um método ruim, tá? Então, muitas vezes, né, quando a gente está começando a estudar, a gente tem a solução exata e a gente vai comparar com a solução aproximada para ver se esse erro relativo é pequeno ou grande, se o erro absoluto é pequeno ou grande, tá? Quando a minha resposta é um número, eu utilizo erros relativos e erro absoluto para comparar esses dois números, para comparar a solução que eu gostaria de ter, que é a solução exata, e a solução que eu tenho, que é a solução que o meu método numérico me forneceu. Porém, muitas vezes no método numérico, a nossa resposta não é um número, ela é um vetor. Então, quando a gente quer calcular erros e a nossa resposta for um vetor, a gente precisa saber calcular normas vetoriais, tá? Então, quando a gente tem uma resposta que o algoritmo forneceu para a gente é um vetor, a gente vai calcular erro relativo e erro absoluto ainda assim, mas a gente vai usar um conceito que é definido como norma vetorial. O que é norma? Norma é uma forma de medir o tamanho de um vetor.
A gente viu isso lá em geometria analítica, quando a gente falava de módulo do vetor. Vocês lembram como é que a gente calculava o módulo de um vetor? A gente calculava a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Isso, nesse contexto de cálculo numérico, é o que a gente chama de norma euclidiana ou norma 2, ou módulo do vetor. Então, essas normas são formas de medir o tamanho do meu vetor. Só que não existe só a norma euclidiana, não existe só essa norma da raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Existem também a norma 1, chamada de norma das somas, tá? E também existe a norma infinito. Eu vou fazer um exemplo com cada uma dessas, tá? Mas deixa eu só explicar a fórmula. A norma 1, as normas a gente representa por essas duas barrinhas. A norma 1, o que ela faz é somar todas as entradas do meu vetor, mais em módulo. Então, ela vai pegar entrada por entrada do meu vetor e vai calcular o módulo da primeira, somar com o módulo da segunda, somar com o módulo da terceira e assim por diante. Então, ela é um cálculo mais simples. É simplesmente a gente pegar os módulos e somar todo mundo. Isso é uma forma de medir o tamanho do vetor numa determinada geometria, tá? A norma 2 é aquela norma que a gente viu lá em geometria analítica. Então, a gente vai fazer cada entrada do meu vetor ao quadrado e com cada valor desse ao quadrado eu vou somar esses quadrados. O resultado final eu vou tirar a raiz quadrada, isso vai ser o módulo do meu vetor, o tamanho do meu vetor na geometria cartesiana, lá no plano cartesiano que a gente conhece. Eu ainda tenho a norma infinito, que é uma norma um pouco mais simples, mas também consegue dar informação com relação ao tamanho do vetor. Nessa norma, a gente vai pegar todas as entradas do vetor em módulo e vai escolher a maior dessas entradas em módulo. Então, a gente chama isso de norma do máximo ou norma infinito, porque a gente vai pegar todas as entradas do vetor e vai escolher a maior delas, certo? Então, eu vou fazer um exemplo calculando aqui as três normas desse vetor aqui, que é o vetor com entradas 3, menos 5 e 1. A gente vai calcular norma 1, norma 2 e norma infinito. A notação da norma infinito é esse infinito no índice da norma, tá? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a norma 1? A primeira entrada é 3, então eu vou pegar o módulo de 3, o módulo de menos 5 e o módulo de 1. Todo mundo sempre em módulo, tá? Justamente para eu não ter aquele problema de um número negativo somar com um número positivo. Então, peguei os meus três números. Isso é 3 mais 5 mais 1. Portanto, a norma 1 do meu vetor é 9. É um número que tenta dar uma informação com relação ao tamanho do meu vetor, certo? Não é o tamanho geométrico, não é o tamanho que eu vou lá e desenho e meço o tamanho desse vetor, tá? É uma medida numa geometria diferente, mas mesmo assim pode ser usada para determinar o tamanho do vetor, tá? A norma 1 desse meu vetor. A norma 2 é pegar cada coordenada dessa e elevar ao quadrado. Então, as coordenadas do meu vetor são 3, menos 5 e 1. Então, 3 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, lembrando que um menos ao quadrado, aquele menos desaparece, e 1 ao quadrado. Então, eu tenho 9 mais 25 mais 1. Isso aqui dá raiz de 35. Então, significa que a norma 2 do meu vetor é raiz de 35. Se você calcular a raiz de 35, isso é aproximadamente 5,9161 com 4 casas usando arredondamento, tá? A norma infinito do meu vetor é pegar a maior coordenada em módulo. A primeira coordenada é 3, a segunda é menos 5, a terceira é 1. Então, eu vou escolher qual é o maior número, qual é o máximo, dentre esses três números, 3, 5 e 1. Bom, o maior deles é o 5. Então, a norma infinita desse meu vetor é o 5. São três formas diferentes da gente medir tamanho de vetor, certo? Com o conhecimento dessa medida de tamanho, eu consigo redefinir erro absoluto e erro relativo quando a minha resposta for um vetor numérico. Então, eu não consigo, como a resposta é um vetor, eu não posso analisar cada entrada desse vetor separado. Eu preciso ter um valor, um erro, que me dê uma visão geral sobre a solução que eu gostaria de ter, que era um vetor, e a solução que eu tenho, que também é um vetor. Então, para fazer essa comparação, a gente vai definir erro absoluto e erro relativo para vetores, e a fórmula é exatamente a mesma. Eu vou pegar o valor exato
que é o x, vou pegar o valor aproximado, que é o x barra ou x tio, e vou calcular o erro absoluto, só que aí eu tenho um vetor, então vai ser a norma da diferença entre o valor exato e o valor aproximado, e esse resultado aqui também é um vetor. Como é que a gente faz subtração de vetores? Primeiro com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira e assim por diante. E esse resultado, em norma, vai ser um número. Pode ser na norma 1, pode ser na norma 2, pode ser na norma infinita. Isso vai estar definido qual é o tipo de norma que a gente vai usar em cada caso. Com esse número, eu vou calcular o erro relativo. Então, eu vou pegar o resultado do erro absoluto e vou dividir pelo tamanho do meu vetor. Lembra que o x agora é um vetor. Então, eu vou dividir pelo tamanho do meu vetor. O tamanho do meu vetor é o módulo do vetor ou a norma. 1, 2 ou infinito, dependendo do caso que a gente tiver que fazer. Tá? Então, aqui em cima eu também tenho um número real. Embaixo eu também tenho um número real. Consequentemente, o resultado também é um número real. Certo? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular o erro absoluto e relativo nessas três normas com um vetor de 3 entradas. Bom, vamos lá então. Eu quero calcular o erro absoluto. O erro absoluto é dado pela diferença entre o valor exato e o valor aproximado. E o erro relativo é dado pela diferença entre o valor exato, o valor aproximado, dividido pelo tamanho do vetor. Nesse caso, né, como é vetorial, o vetor exato. As normas que eu posso usar aqui, a gente vai fazer com as três. Então, a gente vai fazer conta com a norma 1, com a norma 2 e com a norma infinito. Tá? A gente coloca o número e coloca um símbolozinho de infinito. Para a gente determinar, independente da norma, vocês conseguem perceber que eu preciso calcular um vetor aqui que eu vou chamar de erro, tá? Um vetor que vai ser a diferença entre o vetor exato e o valor aproximado. Então, eu vou fazer essa diferença aqui embaixo. O meu vetor E é a diferença entre esse e esse vetor. Então, a primeira entrada do meu vetor E, como eu tenho 3 casas, né? Vou usar só 3 casas. Vai ser 2 menos 1,87. A segunda, né? Como coordenada, o vetor a gente faz coordenada a coordenada. 1 menos 0,93. E a terceira, 4 menos 4,35. Então, se vocês fizerem aí o cálculo de cada coordenada do meu vetor, né? O meu E é justamente x menos o x aproximado, eu vou ter essa diferença entre esses dois vetores. 2 menos 0,87 é 0,13 positivo. 0,13, deixa eu comentar aqui. 0,13. 1 menos 0,93 é 0,07. 4 menos 4,35 é menos 0,35. Então, eu tenho que respeitar, inclusive, a ordem da operação. Se tiver alguma entrada negativa, tem que colocar a entrada negativa ali certinho, tá? Então, esse é o nosso vetor de erros. Esse vetor a gente vai utilizar nos próximos slides para fazer o erro relativo e o erro absoluto para cada uma dessas normas, certo? Então, eu vou copiar esse vetor aqui. Copiei o vetor aqui para ficar mais fácil. Então, vamos primeiro na norma 1, certo? Eu vou calcular, então, o que eu preciso para poder calcular os erros? Eu preciso da norma dessa diferença e eu também preciso da norma 1 da minha solução exata, do meu vetor exato, tá? Eu preciso dessas duas informações. A norma 1 da diferença é justamente a norma 1 desse vetor de erros que eu já calculei, certo? Então, aqui eu vou ter, como é que a gente calcula a norma de um vetor pela norma 1? Soma os módulos dessas coordenadas. Então, eu vou ter 0,13 em módulo, mais 0,7 em módulo, mais, menos, né, porque tem negativo, 0,35. Isso significa que a norma 1 do meu vetor de erros, que é essa diferença entre o x e o valor exato, é 0,55. Então, eu tenho a parte de cima. Quem que é o meu erro absoluto? O erro absoluto é justamente o x menos o x barra, nesse caso na norma 1.
Então, o erro absoluto entre aqueles dois vetores na norma 1 é igual a 0,55, certo? Então, eu calculo a norma 1 desse vetor de diferenças, esse vetor aqui que eu chamei de vetor E, né? A diferença entre a solução exata e a solução aproximada. O meu vetor x exato, eu vou copiar ele aqui, o meu vetor x exato, ele é, deixa eu só voltar um pouquinho, 2, 1 e 4, certo? Eu vou precisar desse vetor porque eu preciso, para o erro relativo, o tamanho desse vetor na norma 1. Então, eu sei que esse vetor na norma 1, ele vai ser módulo de 2 mais módulo de 1 mais módulo de 4. Isso aqui dá 5, 6, 7. Então, a norma 1 do meu vetor é igual a 7. Portanto, o erro relativo vai ser x menos x barra na norma 1, dividido pelo tamanho do meu vetor, para eu comparar o erro que eu tinha com o tamanho do vetor, que deveria ser o vetor exato. Então, é 0,55 dividido por 7. Se vocês fizerem isso com 4 casas decimais depois da vírgula, usando sempre arredondamento, isso dá 0,786. Isso significa que o erro relativo entre os meus dois vetores x e x barra, exato e aproximado, é de aproximadamente 7,86%. Tá? Então, é uma medida, um único número que diz respeito a um vetor com várias entradas. Esse vetor poderia ter 2, 3, 5, 100 entradas. A maneira de calcular o erro relativo e absoluto seria a mesma, só mudaria aí a quantidade de somas, né, que a gente teria na hora de calcular a minha norma 1. Feito isso para a norma 1, a gente vai fazer agora para a norma 2. Então, vamos lá. Eu tenho o meu x e o meu e, né, o meu vetor de erros, eu copiei aqui de novo. Agora eu vou fazer o cálculo na norma 2. Então, eu vou calcular o módulo do meu vetor de diferenças, o meu vetor e, só que usando a norma 2. A norma 2 é aquela que a gente usava em geometria analítica. Então, é a raiz quadrada de cada entrada do meu vetor ao quadrado. A primeira entrada é 0,13. A segunda é 0,07 e a terceira, como tem um negativo, eu vou ter que colocar dentro do parênteses para lembrar, né, que o menos também vai desaparecer ali quando eu fizer esse número ao quadrado. Então, pare o vídeo e faça esse cálculo. 0,13 ao quadrado, 0,7 ao quadrado, 0,35 ao quadrado, né, negativo vai desaparecer. O valor que vocês vão encontrar com 4 casas decimais depois da vírgula, usando arredondamento, é 3799. 0,3799. Isso significa que o erro absoluto na norma 2 é 0,3799. Antes, na norma 1, o nosso erro deu 0,55. Então, normas diferentes não produzem erros iguais, tá? Elas vão ser diferentes também. Mas os erros relativos são muito próximos, tá? Então, independente da norma, os erros relativos vão ser bastante próximos. Para calcular o erro relativo, eu preciso da norma 2 do meu vetor exato, que é o x. Então, a norma 2 é 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que de forma exata é raiz de 21. Posso usar o raiz de 21 no cálculo, não tem problema nenhum. Como aí é um número inteiro, então vamos usar o raiz de 21. E o erro relativo vai ser, portanto, 0,3799, que é o erro absoluto, dividido por raiz de 21. Isso, dividindo, usando a raiz, pegando 4 casas e arredondando na quarta casa decimal, é aproximadamente 0,0829. Isso significa aproximadamente 8,29% de erro. Então, a faixa de grandeza, independente da norma que a gente usa, geralmente é bem próxima, tá? Essas normas, elas são comparáveis uma com a outra. Aqui deu aproximadamente 7,8% e aqui a gente tem 8,29% de erro pela norma 2. Pela norma infinito, ou a norma do máximo, a gente vai calcular a maior entrada desse vetor de erro para calcular o valor absoluto, o erro absoluto. Então, isso aqui significa que eu vou pegar o maior valor entre 0,13, 0,07 e
menos 0,35. Lembra do módulo, porque o módulo vai fazer com que a gente olhe o número e não o sinal. O maior desses três números é 0,35. Então, a norma infinito, o erro absoluto entre a minha solução x e a minha solução x aproximada é de 0,35. Erro absoluto não dá para escrever na forma de porcentagem, porque ele é a grandeza, ele é a diferença entre esses dois vetores. A gente não está comparando para poder escrever ainda na forma de porcentagem. Para eu escrever o erro relativo, eu preciso da norma do vetor exato, na norma infinito. Isso significa que eu vou pegar a maior das entradas do meu vetor exato. Qual que é a maior entrada, né? Deixando de lado o sinal, entre 2, 1 e 4. Bom, então a norma do máximo é o máximo entre 2, 1 e 4. Todos os números são positivos, então por isso que eu deixei sem o módulo. E aqui a gente tem 4 como resultado da norma do máximo do meu vetor exato. Quem é o meu erro relativo na norma do máximo? 0,35, que é a diferença entre exato e aproximado, dividido por 4. Se você fizer esse cálculo com 4 casas decimais depois da vírgula, com arredondamento, você vai chegar em 0,0875. Isso significa aproximadamente 8,75% de erro relativo entre a sua solução x e a sua solução aproximada, tá? Então, lá na atividade de vocês tem exercícios como esse, onde vocês precisam ter. Vocês vão ter um vetor exato, um vetor aproximado, e vocês precisam calcular erro absoluto e erro relativo nessas três normas, porque a gente vai usar cada uma delas para métodos diferentes. A norma do infinito tem uma facilidade que ela é muito fácil de ser calculada, tá? Porque ela pega o maior valor. A norma 1 também tem uma questão, porque ela leva em consideração todas as entradas, a norma do máximo ignora, né? Ela só olha para a maior entrada do vetor, tá? E a norma 2 é a mais utilizada, digamos assim, computacionalmente, mas ela demanda mais contas, né? Porque a gente tem que fazer esses números ao quadrado, somar todo mundo e tirar a raiz. Então, quando a gente quer uma conta que seja um pouco mais simples, a gente usa ou a norma 1 ou a norma infinito, principalmente se a gente estiver fazendo esse cálculo manualmente. Tá? Mas aqui é importante que vocês saibam calcular norma de vetor, erro absoluto e erro relativo quando vocês estiverem utilizando norma 2, norma 1 ou norma infinito.